Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos fecharam então em máximos históricos, com o S&P 500 a ganhar 0,22%, o Dow Jones 0,11% e o Nasdaq 0,15%. O Russell 2000 voltou a ser o índice que mais subiu, a valorizar então 0,37%. Na sessão asiática de hoje tivemos então uma sessão marcada pelas quedas, com os índices chineses a caírem em torno dos 1%, o índice da Coreia do Sul 0,70%, o Nikkei 0,36% e o índice australiano 0,52%. Isto depois de mais de 1000 novos casos de Covid-19 terem sido conhecidos em New South Wales, na Austrália. De acordo com os relatos da imprensa local, os grandes hospitais de Sydney deixaram de aceitar novos pacientes devido à sua capacidade limitada e, portanto, acabou então também por penalizar aqui o sentimento no índice australiano. No dia de hoje, na Europa, sentimento claramente negativo, exceção do índice suíço, que valoriza aqui 0,11. De resto, tudo a negociar para já no vermelho. E do outro lado do Atlântico também para já perspectiva-se uma abertura em baixa dos respectivos índices e destaque aqui para o VOLX, que se aproxima novamente da zona dos 20 pontos, a valorizar então cerca de 2% no dia de hoje. Em relação ao calendário macroeconómico, como é habitual, às quintas-feiras temos os pedidos semanais de subsídio de desemprego e também os inventários de gás natural. Depois teremos ainda a revisão do PIB nos Estados Unidos, o PIB do segundo trimestre, também o PCE, uma das medidas favoritas então da Fed para avaliar a inflação, e temos então o início também do simpósio de Jackson Hole, com o principal evento agendado para amanhã às 15 horas, ou seja, o discurso de Powell. Os investidores irão estar atentos então sobre mais pormenores sobre o início do tapering, quando é que irá acontecer, qual é que será o seu ritmo de redução do montante de compra de ativos e também possíveis outras dicas que possam ser anunciadas pelo presidente da Fed. Da parte da manhã tivemos aqui o índice de confiança do consumidor do Instituto GfK na Alemanha referente ao mês de setembro, que saiu pior que o esperado, e teremos ao 12h30 as minutas do BCE. Não se espera que apresente aqui grandes surpresas, contudo poderá aqui ajudar a moldar as expectativas antes da próxima reunião do BCE, que será realizada daqui a 2 semanas. Olhando para os mercados, começando aqui pelo mercado de criptomoedas, a Bitcoin no dia de hoje cai bastante, como podemos ver aqui no gráfico de 4 horas ou no gráfico diário, com uma queda bastante violenta, neste momento a testar aqui o nível dos 61,8% de Fibonacci de todo este movimento de subida. No gráfico de mais curto prazo, conseguimos ver aqui então também uma possível formação de inversão e eventualmente poderemos ver a Bitcoin novamente a vir retestar aqui esta zona de suporte dos 43.800 pontos. Em relação ao Ethereum, também em queda no dia de hoje, encontra-se suportada aí ainda por a zona de suporte dos 2.970, enquanto não quebrar esta zona, a tendência mantém-se claramente de subida e deveremos encarar esta zona como uma zona de entrada interessante do ponto de vista de relação retorno-risco. Em relação ao mercado cambial, no dia de hoje a Libra e o Iene são as moedas que registram o melhor desempenho, enquanto que o AUD e o CAD registram então o pior desempenho. Olhando para o gráfico do Dollar Index, tenta aqui quebrar então este canal ascendente em baixa, reintegramos então também este range e, portanto, se confirmar aqui a quebra deste canal, poderemos ver o Dollar Index a corrigir novamente até aqui à zona dos 91,90. O euro-dólar espelha isso mesmo, para já lateralização, indefinição aqui nesta zona. Vamos ver, está aqui numa zona de suporte bastante importante, que coincide então com o limite superior deste range, que foi quebrado em alta no dia de ontem, fez o reteste então esta manhã e, portanto, penso eu haver aqui os ingredientes reunidos para termos o EURUSD subir até à próxima resistência nos 1,18 aproximadamente, marcada aqui por este máximo do dia 13 de agosto. Também a Libra, que reintegrou, apesar disto, este range que havia quebrado também em alta no dia de ontem, mas ainda assim poderemos ter aqui espaço também para evoluir se não quebrar aqui os 1,3730 em baixa. Conforme referi, então, o AUD é uma das moedas com pior desempenho, pelos motivos que já referi no princípio do vídeo. Para já, então,
AUD bastante lateral no gráfico de 15 minutos e no gráfico de 4 horas conseguimos ver também aqui bastante lateralização. As últimas 16 horas mostra então que não consegue ultrapassar a zona dos 72 cêntimos e 80 e, portanto, para já é aqui uma zona de resistência bastante importante, intradiária, e que deverá continuar a pautar o movimento do AUD/USD no dia de hoje. Se quebrar esta zona, então aí sim poderemos ter espaço para continuar a evoluir. Reparem que estamos neste momento precisamente no nível 61,8% de Fibonacci. Já o NZD/USD também encontra-se para já bastante fraca. A tendência, no entanto, continua a ser de subida, com máximos e mínimos cada vez maiores, desde que não quebre este último higher low que tem aqui, registado no dia de ontem. A tendência continua também a ser de subida. Em relação ao Yen, a perder para já força em relação ao euro e também em relação à Libra, mas no curto prazo começam a ver aqui alguns pequenos sinais de inversão, como podemos ver aqui no gráfico. Dólar-Yen também para já então aí para cima. Dólar-CAD mantém-se bastante lateral, portanto suportado nos 1,2584. Se perder este suporte poderá acelerar o seu movimento em baixa. Em relação ao CHF também a perder bastante força, sobretudo face ao euro esta manhã. Olhando para os índices, conforme referi, continuam então a tendência de subida. Hoje, apesar disso, negociam no vermelho. O DAX neste momento nos 15.750, o Eurostoxx 50 nos 4.150. O SP500 ontem fez novos máximos, aqui acima dos 4.496. Voltou para baixo, mantém-se aqui então dentro deste range lateral. Poderemos eventualmente atualizar aqui o range um pouco mais acima. Mantém-se então bastante lateral, a tendência continua a ser claramente subida num horizonte temporal de longo prazo. O Nasdaq, mesma coisa, continua a negociar aqui dentro deste seu range. O Dow Jones também bastante forte e o Russell 2000 voltou a testar então esta madrugada a resistência dos 2.250, enquanto não conseguiu ultrapassá-la, mantém-se o seu potencial de subida bastante limitado. O petróleo neste momento negocia acima dos $67,5. Ontem foi dia então de inventários de petróleo, saiu nos menos 2,98, foi bastante positivo, o que levou o petróleo a subir, e para já o ouro também e a prata mantêm-se pressionados com o dólar a valorizar no dia de hoje. VOLX então, conforme vimos há pouco, a valorizar cerca de 2% e a aproximar-se novamente da zona dos 20 pontos. Ficamos então por aqui, um bom resto de dia a todos e bons negócios.